vamos então iniciar a continuação, né, do capítulo 7 da primeira parte do livro Sexo e Destino, de André Luiz. Então, nós estávamos vendo que André estava aprendendo um outro tipo de abordagem para poder ajudar as pessoas, né? E com isso ele estava conseguindo a história de Marita. Então, ela estava falando da sua infância, de como ela soube, né, que era adotada, da mudança de comportamento entre a irmã e a mãe, né, adotivos, né, e vamos continuar a história, né. Afrouxamos com naturalidade a observação aguda com que acompanhávamos sua exposição silenciosa, disse André. Aliviada, indagou de si mesma se não foi o isolamento a causa de exagerar tão cedo a necessidade de companhias diferentes das que lhe traçavam no lar o estreito círculo de provas, encerrada nos pensamentos que armavam suas fantasias e receando exteriorizá-los pelo temor do ridículo, recorreu à evasão. Ave cansada pelo exercício prematuro das próprias asas, perguntava por que se recusou a ela alimento afetivo no ninho, onde conseguiu distendê-las. Porém, antes que se acomodasse em algum esconderijo da mente para fixar-se em tristezas inúteis, solicitamos que ela viesse, por gentileza, em apoio da análise que empreendíamos no intuito de auxiliá-la e protegê-la. Docilmente retomou as elucidações interrompidas, relacionando os primeiros dias de atividade na profissão de comerciária em que se habituou. As rememorações externaram-se em jorro. Nos mostrou o movimentado estabelecido comercial. Nos mostrou o movimentado estabelecimento comercial em que Cláudio lhe obteve a função de balconista, pequeno mundo da preferência feminina, bijuterias, perfumes, tecidos leves, roupas finas. No dia seguinte, aquele em que o pai adotivo lhe trouxe da rua um bolo enfeitado com 17 rosas pequenas para comemorar o seu aniversário, entrou em serviço. De começo, tudo excitação e novidade. Depois se viu atirado aos choques de sentimento, ligações novas, ideias renovadas. Aliciou relações confortadoras, seus interesses se expandiram, trocava confidências, conquistava simpatias. Agora sua imaginação excitava em descontrole, sugerindo-lhe adornar-se com esmero, de modo a se destacar diante do herói que, de certo, viria a governar o seu império emotivo, oferecendo-lhe um lar, pedaço de paraíso em que pudesse anestesiar o coração, desoprimir-se e achar a felicidade. Menina bisonha, acanhada, circunscrevia até então todos os conhecimentos em matéria de amor aos romances em que Cinderelas anônimas acabavam em desdobramento nos braços de príncipes que as arrancavam da obscuridade para a glória. Entusiasmava-se com novelas e filmes que terminassem pelo altruísmo coroado ou pelas supremas aspirações humanas convenientemente atendidas. Entretanto, o destino zombou de sua inocência. Comparava o contato da vida prática a podão, uma foice bem afiada, implacável, que devastou todas as flores do jardim dos seus sonhos juvenis. A princípio, a ilusão conturbou o seu ânimo através de um colega que a presenteava repetidamente com entradas de cinema. Conhecia sua noiva,
professora jovem e distinta que se afeiçoou ao seu convívio, que mal em se verem juntos para uma fita simpática de vez em vez, iniciaram-se os momentinhos de encontro fraterno, intimidade dos minutos propícios, Copacabana aqui e ali, um cafezinho de bar nas horas de vento frio, um sorvete na praia, quando o calor vinha forte, mera camaradagem, amiguinho, fazendo o papel de irmão que não teve. Porém veio a noite em que ele se apresentou transtornado. Chegou sem a noiva, que se dirigiu a Petrópolis. Acontecimento natural, embora raro. Nada prenunciava sucessos desagradáveis, nenhum motivo de inquietação. Conversaram pacificamente nas areias do Leme. A lua nasceu plena, inspirando-lhes pensamentos mansos e alegres, enquanto se expunham ao sopro refrigerante do mar. O trabalho na loja foi banho de suor copioso no dia quente. Falavam sobre freguesas apressadas, mencionando clientes ásperos, riam-se despreocupados ao jeito de colegiais no intervalo das lições. No entanto, ele começou o inesperado, reportando-se a medidas. A fita métrica, a seu parecer, não satisfazia de todo em casos determinados de atendimento. Necessitaria a adoção de recursos psicológicos para tranquilizar compradores inquietos quando se interessassem simplesmente por fragmentos de rendas ou passamanarias. Nisso, pediu sua mão pequena para confrontá-la com a dele e, respondendo, espalmou a mão sem qualquer prevenção. Assustou-se ao sentir sua mão peluda e máscula comprimindo os seus dedos. Tentou se desvencilhar, mas o rapaz se fez claro nos propósitos infelizes. Puxou-a num gesto brusco de encontro ao peito, gaguejando declarações. Na vertigem da pessoa atingida pelos efeitos de um raio, em momento de céu aparentemente azul, quis gritar, reclamar socorro, mas o sangue turbilhonava sua cabeça. Impetuosamente submetida àqueles lábios que se colaram aos delas, desfaleceu por segundos. O hálito sedutor do primeiro homem que a retinha submissa destilava o magnetismo da serpente, quando hipnotiza o pássaro confiante. O desmaio, no entanto, durou só um instante. A profunda e invencível reação da feminilidade unida à consciência surgiu rápida. A noção de responsabilidade relampagueou o seu raciocínio. Desculpa. A noção de responsabilidade relampagueou no seu raciocínio. Bastou isso e o impulso sexual esmoreceu neutralizado. Idealizou a imagem da amiga ausente. Compreendeu todo o perigo a que se expunha. Sim, desejava ser mulher de um homem, companheira de alguém que lhe fosse companheiro. Compenetrava-se com humildade da sua condição de criatura humana, moça sequiosa de afeto, antegozando emoções da maternidade, mas não concordaria com o próprio aviltamento em deslealdade e devassidão. Apelou para todas as energias de que se reconhecia capaz e, tocada de súbita resistência, empurrou longe o perseguidor que pressionava seu busto premente. Desembaraçada, o seu pranto explodiu quente e doloroso. Interpelações da alma sincera estouraram contundentes e fracas. Onde os compromissos de noivado? Que fazia da jovem correta que empenhou o seu destino? Trazia assim o coração rolando tão baixo? Não possuía acaso mãe e irmãs para as quais exigia valimento e respeito? Lívido e atarantado, o colega se desculpou, afirmando imprudente que não a supunha meninota antiquada. Estava comprometido noivo há meses. No entanto, sublinhou cínico,
a seu modo de ver, era muito natural que ele e ela, Marita, ainda jovens, desfrutassem o tempo, acrescentando ainda, em sua filosofia desabusada, que todo viajante consciente, embora conheça o caminho certo, é livre para saborear os frutos que pendem das plantas erguidas à margem. Zombou de suas lágrimas e se retirou gargalhando, sarcástico, para depois hostilizá-la em serviço. Ocorreram outros impedimentos e tentações. O sobrinho do chefe, bonito rapagão, recém-casado, se insinuou, começando por um presente de aniversário e terminando por solicitar sua colaboração no escritório, onde pretendeu arrancar atitudes inconfessáveis, angariou inimigo novo e amargou desprezos. Enquanto isso, observava que Marina se alterou sensivelmente. Favorecida pelo devotamento materno, alcançou o diploma de contadora, situando-se com manifestas vantagens, e, de certo pelo motivo de ganhar expressivas somas na profissão, sustinha desajuizadamente prodigalidades e excessos, figurinistas de prol, penteados extravagantes, bebadeiras e tarfulices, esbórnia. Nesse ponto das confidências mudas, o vulto de um jovem raiou nítido. Ao estampá-lo na paisagem dos mais profundos pensamentos, a castigada criança se transformou. Seu firmamento íntimo se desanuviou, queixas afastadas, apreensões esquecidas. Sua aura clareou de tal modo ao refletir o rapaz, que o fenômeno induzia as mais belas apreciações do entusiasmo poético. Vaso pensante que incorpora o privilégio de esculpir-se e embelezar, a vontade para encerrar a flor predileta, lago consciente mantendo a faculdade de esconder de repente todos os detritos de suas águas, se transformando em espelho suave e cristalino para retratar uma estrela. Marita amava o escolhido com a firmeza da árvore que se levanta sobre a raiz principal de apoio, com a abnegação das mães que preferem morrer felizes no sacrifício extremo, se for essa a condição para que os filhos queridos possam viver. Elevado com o painel que se configurava como retábulo, retábulo é uma estrutura ornamental em pedra ou talhada em madeira que se eleva na parte posterior de um altar. Então, elevado com o painel que se configurava como retábulo vivo, incutindo o respeito religioso, interroguei-lhe quanto ao lugar onde teria visto o quadro idêntico, jovem mulher plasmando aquele rosto no campo mental. Vasculhei a memória e identifiquei-o. Era o adolescente cujo semblante repontava dos pensamentos de Marina, senhoreando o seu coração de parceria com Nemésio. Ambas as meninas permaneciam espiritualmente imantadas a ele por laços idênticos. As preferências se cruzavam, sócias de análogo destino. Relanceei o olhar sobre Neves, que me espreitava atento, exercitando-se em serviço de análise psíquica, percebendo sua face tolhida de mágoa. Bastou recolher o meu sinal e aproximou-se impulsivo, segredando-me, transtornado. Ainda não nos entendemos devidamente. Você sabe quem é esse? É meu neto Gilberto, filho de Beatriz. Articulei breve aceno, rogando guardar a oportunidade que fosse vantajosa a conversa, e graduei dentro de mim os efeitos do impacto emocional. Eu que me aproximei daquela atormentada criança, imaginando-me na posição de um pai socorrendo uma filha, acalmei a custo o espanto que me assaltava, para não me perder na inconveniência da compaixão destrutiva. Não sabia de que modo o pesar me doía mais, se ao refletir em Marina, a dividir-se entre pai e filho,
ou se, ao concentrar a atenção naquela moça triste, profundamente lesada nos tesouros do sentimento. Estanquei no íntimo as impressões que me sensibilizavam e prossegui pesquisa adiante. Então, se ele se propunha a ajudar, precisava ser o mais imparcial possível, não podia se envolver, né? A muda confissão da jovem avançou em reminiscências vivas e francas. Conheceu Gilberto precisamente há 6 meses no gabinete do chefe. Ela prestava informações de serviço. Ele representava os interesses do próprio pai em negócios referentes à venda de imóveis. Com que deslumbramento recebeu seus primeiros olhares afetuosos e indagadores. Elos de intensa afinidade passaram desde então a uni-los um ao outro, sem que lhe fosse possível justificar a sede crescente de comunhão que a dominava. Para a surpresa maior, na excursão inicial que lhes precedeu a série de passeios e entretenimentos felizes, soube satisfeita que Marina, recentemente empregada, se fez contadora da firma em que o pai dele se destacava como sendo a figura mais importante. Riram-se da coincidência com ingenuidade de 2 crianças. Marita confiou-se a ele integralmente. Amava-o, sentia-se amada. Desde que se apoiou ao seu braço, pronto a enlaçá-la e protegê-la, mais vastos horizontes se descerraram à sua alma. Tolerava as afinidades do cotidiano, transformando-as em notas de perdão e alegria. A natureza desvencilhava-lhe encantos novos. Admitia que outra luz se acendeu em seus olhos, permitindo-lhe descobrir a beleza do mar. Detinha, sem explicá-la, certa música nos ouvidos para assinalar contente e embevecida as ternas falas das crianças e as vozes dos passarinhos. Se desligou do calvário doméstico. O tempo voava, doce ao coração. O amor correspondido anestesiou sua sensibilidade. Nenhum peso a carregar, nenhuma noção de sacrifício. Dera-se a Gilberto, copiando a passividade da planta que se rende ao cultivador, da fonte que se entrega ao sedento. O filho de Nemésio Torres prometeu casamento. Falava do futuro risonho, provocava sonhos de maternidade e ventura para fazê-la integralmente feliz. Apenas aguardava a melhoria econômica que adivinhava perto. Apesar de tudo, tinha agora o coração farpado e abatido. Convencia-se de que Gilberto se aborreceu, que ambos, precipitados à fome de prazer, haviam colhido antes do tempo a flor da felicidade que parecia frustrada. Marina se adiantou. Sempre Marina. Na véspera, surpreendeu a irmã e Gilberto num colóquio que não deixava dúvidas. Ouviu sua conversa impregnada de tortura ardente, sem ser pressentida. Nesse ponto das lembranças amargas, como ave repentinamente ferida, estirou o corpo desgovernado, abandonando-se às lágrimas convulsivas. Então, vimos a história de Marita, que se apaixonou por Gilberto, que também namora Marina. Marina, que está dividida entre Gilberto e o pai de Nemésio. E o pai, Nemésio, né, que é casado com a Beatriz, que é filha do Neves. E eles estão ali para ajudar Neves e a família de Cláudio, que é ligado a Félix. Então, vamos anotar esse resumo para não nos perdermos no caminho, que já aconteceu isso com a gente em outro livro, né? Então, vamos anotar e fazer o nosso organograma aí para futuras leituras, né? Então, boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.